Esse vídeo tem spoilers do primeiro episódio de House of the Dragon. Vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. Eu sou o TH Magaldi e hoje a gente vai comentar sobre o ponto mais polêmico aí do primeiro episódio de House of the Dragon. Então esse vídeo contém spoilers aí do primeiro episódio, então se você já assistiu o primeiro episódio, segue comigo. Se não, vai lá assistir e depois volta aqui para esse vídeo maravilhoso. E se você não liga para spoiler, pode assistir do mesmo jeito. Bom, sem enrolação nenhuma, no final do episódio, que foi muito bom inclusive, mas depois a gente vai falar mais sobre isso, apareceu uma cena em que o rei Viserys ali fala pra Rhaenyra que ela será a herdeira dele. E ele fala que quando o Aegon, foi para conquistar o Westeros, as pessoas dizem que ele viu uma terra muito fértil e pronta para ser conquistada, mas que não foi só isso. Foi que, assim como a Daenerys, a sonhadora, tinha visto em sonho o fim de Valíria, o Aegon também tinha visto, que um grande perigo iria vir com o frio lá do inverno no norte, e que quando esse perigo chegasse, deveria ter um Targaryen sentado no trono para combater tudo isso, e que esse segredo, que fez o Aemon, conquistar os 7 reinos, foi uma motivação para o Aegon conquistar os 7 reinos, era um segredo passado ali de rei em rei, que o Aegon chamou de canção de gelo e fogo. E aí ele passa isso para Rhaenyra também, que seria um legado que ela teria que proteger. E não só isso, como ele também segura ali num punhal, que aparentemente é a adaga, do Mindinho, que foi a adaga que a Arya usou para vencer o Rei da Noite, a adaga que começou, a grande treta ali de Game of Thrones, por conta do empurrão do Bran, e depois, quando mandam matar ali o Bran, o homem tá com essa adaga, o que faz a Catelyn ir pra Porto Real pra procurar quem seria o dono. Daí o Mindinho fala que era do Tyrion e por aí vai, começa toda a treta de Game of Thrones, Então, foi isso que foi mostrado aí, uma grande revelação pra gente, de certa forma, de que teria esse sonho do Aegon, que seria um segredo e um legado passado de rei Targaryen para rei Targaryen. Então, vamos analisar isso um pouco. Bom, primeiro vamos analisar essa história aí da Daenerys, a sonhadora. A gente não sabe quando ela nasceu, mas ela viveu lá em Valíria. E a gente sabe que ela teve alguns sonhos, de um presságio, na verdade, de que Valíria ia ser destruída. Lembrando que Valíria foi o maior império que o mundo ali das Crônicas de Gelo e Fogo conheceu. Lá em 114 antes da conquista, então 114 anos antes do Aegon conquistar o Westeros, o pai da Daenerys, o Aenar Targaryen, resolveu acreditar nos presságios da filha, vendeu todas as suas propriedades e partiu com a família para a Pedra do Dragão. Ele levou com eles 5 dragões, que foram levados juntos ali para a Pedra do Dragão, e eventualmente a profecia da Daenerys acabou se concretizando, com Valíria sendo destruída, todo aquele caos que aconteceu e deu fim ao Império Valeriano. O Aegon Targaryen foi nascer só em 27 antes da conquista, ou seja, quase 100 anos depois ali da partida, dos Targaryen do Império Valeriano. Vale lembrar também que os Targaryens foram os últimos cavaleiros de dragão, a existirem ali no mundo, a última família das várias que tinham em Valíria, que domavam os dragões, Então, basicamente extinguiu aí essa linhagem dos cavaleiros de dragão. Bom, e a única menção, basicamente, mais clara que a gente tem da Daenerys, a sonhadora, dentro ali dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, da saga principal, se eu não me engano é no 4º livro, quando o Arquimestre Meryn, ele fala que ele encontrou um livro que tinha algumas páginas que retratam, algumas das visões da Daenerys. Ou seja, é bem plausível que ela tenha tido mais do que uma. E a gente sabe que nas crônicas a Daenerys também tem algumas visões, ela é a personagem basicamente mais profética ali, Tem o Bran também, mas a Daenerys é que tem mais sonhos e visões e profecias. Então faz um certo sentido que o Aegon pudesse ter esse dom também de ter profecias e que fosse algo ali meio Targaryen mesmo, uma característica que eles tinham pelo sangue valeriano ou enfim. Tá, mas beleza. Agora vamos tentar entender como essa questão dessa canção de Gelo e Fogo, esse legado do Aegon, pode ou não se encaixar no cânone das Crônicas de Gelo e Fogo, se isso vai estar nos livros ou não, se isso faz sentido ou não, porque foi uma informação bem jogada ali no final do episódio, Então vamos tentar entender como que isso se encaixa na história. Tá, agora vamos falar sobre quais detalhes que me fazem pensar que essa história da Canção de Gelo e Fogo é algo meio canônico, Ou seja, algo que vai estar nos livros, algo que não foi só colocado ali pela série.
O primeiro ponto é de que, né, o George Martin deu consentimento para essa história também, né? E, bom, por mais que ele não tenha o controle total do que está acontecendo, né, do que eles vão escrever, do que eles vão adaptar, me parece um tipo de informação que talvez ele vetasse ou que ele barraria caso fosse muito errada. Isso é mais um palpite, uma suposição do que qualquer outra coisa, já que na época de Game of Thrones o próprio George Martin disse que se a HBO quisesse colocar alienígenas na história, ela poderia colocar e ele não teria nada para impedir isso. Então, ele pode palpitar ali, mas eu não sei o quanto controle ele tem. Mas me parece algo que ele vetaria. O George Martin mesmo quis que os dragões fossem mais coloridos dessa vez, e que as armaduras, né, fossem um pouco mais deslumbrantes, né, extravagantes, chamativas, como são nos livros, né? Isso foi algo que já foi atendido pela produção. Então não sei, é um ponto pró-cânone aí dessa história toda. O segundo ponto é que a gente nunca viu realmente os Targaryens reinando, né? Já pensaram nisso? A gente nunca viu, nem na série nem nos livros, um Targaryen realmente reinando, como são os costumes, as tradições. Na verdade, a gente nunca nem viu um rei fazendo muito disso, né? A gente viu um pouco ali do Joffrey, né? Como ele reinava, um pouco do Robert, mas nunca assim um grande enfoque assim na administração, no dia a dia do reino, algo que já nesse primeiro episódio de House of the Dragon a gente já viu um pouco mais, né? Eu já senti mais disso, teve várias cenas do Pequeno Conselho, cenas íntimas ali do Rei Viserys, então eu senti que teve um pouco mais desse foco. Então pode ser que, como a gente nunca viu, principalmente um Targaryen reinando, a gente não sabe quais eram as tradições dos Targaryens como reis, quais eram os costumes deles, entre eles. A gente tem os livros de apoio, né, mas que não tratam realmente assim das minúcias, dos segredos entre reis Targaryens, porque foram escritos por mestres, né, que viram por fora, né, não de dentro realmente ali da família Targaryen, né, coisas que talvez só eles soubessem, segredos que só eles sabiam sobre o reino, sobre a história deles e por aí vai, né. Então é a primeira vez que a gente está tendo esse ponto de vista, o que pode confirmar que eles tinham alguns segredos, como a canção do Aegon. Outro ponto talvez favorável é que em inglês o nome dos livros é realmente a Song of Ice and Fire, né? O nome das crônicas de Gelo e Fogo, né? Então, essa questão da canção de Gelo e Fogo talvez não fosse só estética, né? Porque essa ideia de canção, uma ideia meio de bardo, né? De lenda, poderia ser algo mais estético, mas pode ter um princípio narrativo também. Antigamente as pessoas teorizavam de que o próprio Sam, no final de toda a treta, no final dos livros, ele iria ser um mestre da Cidadela, né? E ele iria escrever um livro sobre Westeros, sobre toda a história de Westeros, chamado As Crônicas de Gelo e Fogo, né? Então essa seria uma teoria. Agora a gente tem outra de que o nome talvez tenha mais a ver com essa canção do Aegon. Lembrando que na Dança dos Dragões houve um pacto entre os negros, do lado da Rhaenyra, e os Starks, que foi chamado de Pacto de Gelo e Fogo. Então talvez eles também tenham feito um retcon em relação a isso, mas vamos ver. Também vale comentar que, especialmente eles terem mostrado a adaga do Mindinho lá, de aço valeriano, é algo que o D&D, depois da 8ª temporada, eles falaram, né, nos especiais, né, de bastidores, pós-produção, que eles sempre sabiam que a adaga ia ser usada para vencer o Rei da Noite, que eles sempre souberam que a adaga era a arma final, que ela ia ter essa importância toda. Eles disseram isso. A princípio, para mim, pareceu só uma grande estupidez do D&D, né? Porque pra mim não fazia sentido a adaga ter esse papel, né? Nem mesmo a Arya usar ela. Enfim, pareceu só o fato deles serem malucos e quererem dizer que sempre pensamos nisso, sempre foi pra ser assim, quando na verdade pareceu só que eles estavam perdidos e correram pra qualquer lado. Fizeram o que pareceria mais legal, já que a Arya era uma queridinha dos fãs e todo mundo conhecia a adaga, né? Aqui parece que eles estão tentando dar mais significado pra isso. Talvez o D&D realmente tivessem tirado essa informação do George R. R. Martin, de que a adaga realmente era uma relíquia Targaryen, passada de pai para filho, mas é estranho pensar que o próprio Mindinho não teria essa informação também lá nos livros, né? Quando na verdade parece que ele armou tudo de forma tão arbitrária, né? E todos os eventos que aconteceram não pareciam fazer parte de um plano maior envolvendo a adaga. Se é uma adaga tão importante também, como que ela foi parar na mão do Mindinho? Bom, pode ser um espólio de guerra depois dos Targaryens terem caído? Pode, mas a gente não tinha nenhuma outra informação da adaga, né? Mas pode ser, de novo, né, que o D&D colocaram isso lá no final da 8ª temporada, porque eles já sabiam que pro George R. R. Martin essa adaga tinha importância, tinha a ver com a canção do Aegon, né, e podia estar tudo conectado. Tá, agora falando dos pontos que eu acho que
essa história não cola muito bem, pelo menos por enquanto, depois do primeiro episódio. Primeiro ponto é que eu acho que isso foi talvez usado mais para conectar as duas séries. Lembrando que antes de ter House of the Dragon, a galera tava com planos de fazer uma série da Longa Noite. Ou seja, a ideia dos produtores já era falar, né, sobre o começo de tudo, dos White Walkers, dos outros, né, a criação da muralha, né, essa primeira batalha da Longa Noite. Então, eles já tinham esse desejo de falar sobre isso, porque eles achavam que isso era um ponto muito forte lá de Game of Thrones, né. Então, talvez fosse uma tentativa deles de deixar tudo um pouco amarradinho, de falar, ó, o que a gente viu no final de Game of Thrones, da Longa Noite, que foi um ponto que guiou toda a série, porque lembra que Game of Thrones começa com uma cena, né, dos Caminhantes Brancos, ele começa com os caras além da muralha, né, o Sir Rymar Royce, né, fazendo uma patrulha, sendo morto, então é um ponto muito forte de Game of Thrones, é o que guia toda a história, né, então eles quiseram conectar com isso, talvez. Até porque eu acho um pouco estranho disso nunca ter sido citado nem nos livros, nem na série, sabe? Por mais que o D&D falassem, né, eles falaram isso em bastidores, a gente sempre achou que ia ser a adaga. Isso é muito mal trabalhado, em momento algum é citado ou dado qualquer indício, tanto da importância dessa adaga, tanto da questão da canção do Aegon, em momento algum a gente tem algum resquício de informação de que os Targaryen sabiam da Longa Noite, ou de que isso era importante para eles, de que isso era relevante para eles. Então, colocar essa informação como se fosse algo tão importante, uma das motivações do Aegon em fazer a conquista de Westeros, parece um pouco forçado, sabe? Porque isso nunca foi sequer mencionado nem na série, nem nos livros. Então, parece mais realmente a House of the Dragon tentando se conectar com Game of Thrones. E a gente sabia que eles iam fazer isso. Num dos vídeos que eu falo sobre o que eles não poderiam fazer pra errar, era fanservice. E a gente já viu, né, a Rhaenyra falando do famigerado Dracarys pro dragão botar fogo. Eu falei que provavelmente isso ia acontecer, a gente sabia que isso ia acontecer. Eu não me importo com isso, sendo bem sincero, eu acho até legal e tal, mas meu medo é que o fanservice continue além disso. Aí se essa questão da adaga, da Longa Noite, dele citar isso, for só pra conectar as séries, foi só pra ser fanservice, aí já começa a me incomodar. E eu acho que o principal motivo por eu não gostar muito dessa história, e da qual eu acho que ela é só uma questão da série de House of the Dragon mesmo, é que de novo coloca muito peso dos Targaryens. A gente sabe que isso é uma pauta de House of the Dragon. A própria Rhaenyra fala sobre isso, de que as pessoas acham que os Targaryens são quase deuses. E em Westeros as pessoas acham isso, as pessoas pensam isso da Daenerys, os fãs têm essa visão de que os Targaryens são quase deuses também. E eu acho que isso reforçaria mais essa ideia que não é verdade. Game of Thrones está ali para mostrar que não existe muito disso, sabe? Que o poder ele não é algo que é dado divinamente para as pessoas, né? A história dos Targaryen é uma história de queda, de ascensão e queda. A história de Valyria é uma história de ascensão e queda, porque não tem deuses nesse mundo, né? Se tem é o R'hllor lá que consegue ressuscitar as pessoas e olhe lá, porque as pessoas ainda voltam bugadas. Então, não tem exatamente, né, uma questão de os Targaryen serem tão incríveis assim. E a Longa Noite, os outros, é algo muito maior do que os Targaryens. É algo que aconteceu 8.000 anos, sabe? 8.000 anos antes da Daenerys ter o sonho. 8.000 anos antes de Valyria, eu acho, sabe? Algo muito antes de tudo. Era na época dos primeiros homens, né? Os Ândalos que vieram de Essos, fugindo de Valyria, eles não tinham chego ainda ali no reino, sabe? Então é algo muito, muito antigo. E é algo que todos os povos falam sobre isso. A lenda do príncipe que foi prometido, do Azor Ahai, ela é contada em regiões diferentes, com nomes diferentes, sabe? Porque foi algo que afetou o mundo inteiro e que diferentes culturas interpretam como acabou. Então, pegar toda essa história que é muito maior do que os Targaryens e colocar como um legado deles também, eu acho que é reduzir a história da própria Crônicas de Gelo e Fogo, sabe? É pegar esse universo que o George Martin criou, que é tão rico, que é tão importante, que todos os personagens são tão incríveis, e reduzir todos eles a, não, meu Deus, os Targaryens são incríveis, eles tinham, né, o Aegon teve esse sonho de que os Targaryens iam combater a Longa Noite. Sendo que não combatem, né? Porque na própria mitologia da série, foi a própria Arya que venceu tudo com o Jon Snow e a Daenerys também, mas não do jeito que se esperaria, né? Do jeito que eles falaram ali. Então eu acho que é uma coisa meio fraquinha, assim, sabe? E particularmente eu não vejo como isso vai entrar dentro dos Ventos do Inverno ou dos últimos livros, sabe? Vamos supor que isso fosse verdade. Quem ia contar isso pra Daenerys?
Quem ia falar disso, da canção do Aegon, sabe? Não consigo ver como isso ia ser dito ali nos livros por alguém e como isso ia ser relevante, sabe? Então, mais uma vez, eu acho que é algo que a série inventou. E assim, se é um detalhe só pra conectar as duas séries, pra conectar House of the Dragon com Game of Thrones, pra mim, beleza. Se é só pra conectar, ok. Agora, se isso começar a ser uma motivação da Rhaenyra, se isso é uma motivação do Aegon, o Conquistador, sabe? Aí eu já acho que é too much. Eu prefiro pensar que Game of Thrones é bem menos mítico do que isso, sabe? Que o Aegon, ele não era um grande salvador, ele, né? Talvez ele pensasse que ele era, assim como o Rhaegar, também, né, o irmão da Daenerys, achava que ele tinha que ter as 3 cabeças do dragão, que ele tinha algum papel como príncipe que foi prometido também. Ele também tinha uma aspiração de grandeza, talvez o Aegon tivesse também, e ele acreditasse nisso, mas é aquilo, se é só um detalhe na história, se é só mais uma coisa pra construir os personagens, ok. Se começa a virar a motivação principal, aí eu já acho que é um problema, porque House of the Dragon não precisa disso. As motivações já são fortes o suficiente dos personagens. Não precisa ficar se apegando a essa questão da longa noite, sendo que isso é maior do que os Targaryens, só que não é nessa época. Nessa época isso não era algo lá muito relevante. Então não precisa tornar isso relevante agora. É isso que eu quero dizer. Esse é o meu medo. Mas enfim, o primeiro episódio foi muito bom. Eu gostei bastante. A Milena não gostou porque não teve abertura. Eu não gostei que não teve abertura. Eu não gostei do episódio inteiro. Foi isso que eu falei, que você não gostou porque não teve abertura. Mas o episódio foi muito bom. Eu me surpreendi. Eu não achava que eles iam tratar a história dessa forma, mas eu achei que foi bem bom. O CGI tá muito bom. Eu acho só que eles exageraram um pouquinho em alguns momentos. Na parte que a Rhaenyra tá no jardim. Eles também resolveram fazer Rhaenyra e Alicent melhores amigas. Achei que isso não tá necessariamente descrito, né, em Fogo e Sangue, mas achei que é interessante pra depois elas ficarem tretosas. É uma rixa aí, né? Enemies, lovers to enemies, né? A galera gosta disso. Então, enfim, eu achei o episódio bom. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês pensam disso tudo, do sonho do Aegon aí, do punhal. Se eu que tô loqueando, se não é o mesmo punhal. Eu acho que é, porque eles deram bastante detalhe ali, parecia mesmo. Digam aí nos comentários o que vocês acham. Na quarta-feira sai uma live, provavelmente, sobre a história. Eu resolvi trocar o dia da live porque todo mundo vai fazer live na segunda-feira, então eu resolvi fazer na quarta, pra me destacar, olha só. E postar esse vídeo na segunda com o tema quentinho, e vai ter outro vídeo na sexta, provavelmente sobre a família Hightower, que eu já tô há muito tempo pra gravar, ainda não gravei, então vou fazer esse vídeo. E é isso, gente, deixem nos comentários o que vocês acham, não se esqueçam de curtir esse vídeo, deixar o likezinho, se inscrever no canal, porque a gente vai falar muito sobre Game of Thrones aqui. Inclusive, quando a série acabar, continuaremos, todo mundo vai parar de falar quando House of the Dragon acabar, a gente vai continuar, então continue com a gente também. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, valeu, falou e até mais.